Bem-vindos de volta. Vamos então agora finalizar a unidade 3, né, que a gente está vendo, né, sobre os tipos de planejamento. E agora vamos então abordar o planejamento tático e o planejamento operacional. Bem, o planejamento tático, assim como o planejamento estratégico, também passa por todas as etapas e processos para ser construído, porém sob uma perspectiva diferenciada dentro de um setor da organização. Ele também é chamado de planejamento funcional, que corresponde então ao processo que vai possibilitar a realização do planejamento estratégico que a gente viu na aula anterior. O planejamento tático lhe resulta em planos funcionais, que abrangem áreas de atividades especializadas dentro da instituição, sendo que cada gerente de área é responsável pela direção desses planos em seus setores, conforme explica então Maximiano. Visa elaborar planos e projetos de ação que conduzirão o gestor e a equipe para atingir as estratégias propostas no planejamento estratégico, a médio e a curto prazo. Por exemplo, em uma biblioteca universitária, existem diferentes setores. O setor da referência, da aquisição, dos eventos, o setor técnico, cada um como gerente, que é responsável então por sua gestão. Cada setor deve desenvolver um plano tático, funcional, para que o plano estratégico seja plenamente atingido. Nesse sentido, Stoner e Freeman afirmam que planejar significa que os administradores pensam antecipadamente em seus objetivos e ações, e que seus atos são baseados em algum método, num plano ou numa lógica, não em palpites. São os planos que dão à organização seus objetivos e que definem o melhor procedimento, então, para alcançá-los. As unidades de informação, bibliotecas, centros e sistemas de informação, apesar de serem organizações sociais sem fins lucrativos, elas prestam serviços tangíveis e intangíveis para a sociedade, por meio de operações que requerem também a definição e a aplicação de estratégias que podem ser empregadas, então, a médio prazo. Nesse caso, chama-se a essas operações e estratégias de planejamento tático, pois ele abrange cada departamento projetado a médio prazo, que seria então um exercício anual, e abarca recursos específicos e departamentais, segundo então nos mostra Xavenato. De acordo com Oliveira, o planejamento tático é a metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área de resultado, e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposição dos objetivos, das estratégias e das políticas estabelecidas no planejamento estratégico. Almeida chama o planejamento planejamento tático de intermediário, pois desdobra o planejamento estratégico em tático, permitindo que as decisões estratégicas se traduzam em planos concretos, a serem posteriormente detalhados em planos operacionais. Imagine então o seguinte caso. Ao elaborar o planejamento estratégico, se detecta ali pela equipe da biblioteca a necessidade de atualizar o acervo com livros em formato eletrônico. Então, para atender essa demanda, torna-se necessário que o setor de formação e desenvolvimento de coleções da unidade de informação construa um plano de desenvolvimento de coleções eletrônicas, então elabore um projeto para que se adquiram os e-books. Então, na figura mostrada, é possível compreender como o planejamento tático faz a intermediação entre o planejamento estratégico e também o planejamento operacional. Então, mostra aí que há uma hierarquia desses planejamentos, A gente observa que o planejamento tático, fica no meio ali do planejamento estratégico e do operacional. Então, o planejamento estratégico tem a função, de atender a longo prazo, enquanto que o tático, ele visa ter resultados a médio prazo e o operacional seria em curtos prazos. Então, até mesmo mostra que no estratégico são agregações em tipos, enquanto que o tático se agregam como se fossem famílias, e o operacional, então, são itens individuais. Visto, então, de cima para baixo, se agregam metas, o estratégico agrega metas, que vão atingir o tático, e depois, por sua vez, detalham-se metas para o operacional.
E o contrário, de baixo para cima, né? O operacional agrega novos limites para o tático, que por sua vez, então, agregam novos limites, né, ao estratégico. Então, é um modelo adaptado aí de Carvalho, Silva, Filho e Fernandes. Então, o planejamento tático é desenvolvido pelos níveis intermediários e o objetivo é usar os recursos disponíveis de maneira eficiente para atingir os objetivos fixados de acordo com as estratégias determinadas. Dessa forma, ele abrange cada unidade da organização, traduzindo e interpretando o que está no planejamento estratégico e transformando tais orientações em planos concretos. É como se o setor de referência de uma biblioteca fizesse um planejamento tático, com estratégias a médio prazo, visando contribuir para as ações estabelecidas pelo planejamento estratégico. Então, esse foi o modelo de planejamento tático que a gente observou. Agora, o terceiro e último tipo de planejamento é o operacional, que a gente vai ver, né? Como a gente viu, então, até agora, o planejamento ele não é um fim em si mesmo. Por isso, Almeida ele enfatiza que o planejamento não é o acontecimento, mas é um processo contínuo, permanente e dinâmico, que fixa objetivos, define linhas de ação, detalha etapas para atingi-los e prevê também recursos que são necessários para a consecução desses objetivos. Dentro do escopo do planejamento, nós vimos que os objetivos mais globais são elencados dentro do planejamento estratégico e, a fim de cumpri-los, cada setor ele elabora suas próprias estratégias por meio de projetos e ações descritas no planejamento tático, como a gente viu o exemplo do setor de referência, por exemplo. Nesse processo são traçadas ainda as ações operacionais, que desdobram os planos táticos de cada setor em planos operacionais de cada tarefa em curto prazo. Existem, então, algumas restrições para as quais Hampton chama a atenção desses planos. São aquelas determinadas por métodos ou procedimentos, bem como as restrições de verba, né, os orçamentos, né, e também as de tempo, né, que é o cronograma do plano. Todas elas podem ser fatores críticos para a obtenção do sucesso em um planejamento. Maximiano define o planejamento operacional como o processo de definir meios para a realização de objetivos, como atividades e recursos, chamados também de estratégias operacionais que especificam atividades e recursos necessários para a realização de qualquer espécie de objetivos. Já segundo Oliveira, o planejamento operacional é uma formalização através de documentos escritos das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da instituição. Ainda de acordo com o mesmo autor, o plano operacional corresponde à fase final do processo de planejamento. Avançando nessa ideia, Barbalho e Beraquet ressaltam que o planejamento operacional se responsabiliza por adotar as decisões que implantarão as medidas definidas no plano estratégico e propostas pelos planos de ação, devendo então ser bem detalhado e com objetivos a curto prazo. Esse tipo de planejamento é, portanto, mais específico e abrange cada operação ou atividade projetada a curto prazo, que envolve uma tarefa ou uma atividade, segundo, então, Chiavenato. Você se lembra do exemplo que nós demos anteriormente sobre uma biblioteca que estava elaborando um projeto para aquisição de e-books? Nele, nós falamos do planejamento tático. Aplicado a esse exemplo, nós podemos pensar que o planejamento operacional ele envolveria ações como verificar fornecedores de bases de dados, conhecer consórcios e redes de compartilhamento de e-books, identificar os tipos de aquisição de e-books, como, por exemplo, assinatura perpétua, empréstimo por tempo determinado e permutas, entre outras ações que podem ser planejadas a curto prazo, determinando pessoas e setores responsáveis, processos e recursos envolvidos. Pode-se então dizer que o planejamento operacional ele ajuda a colocar em prática os planos táticos de cada setor da unidade de informação, de forma eficiente e eficaz, criando um ambiente propício para a realização adequada dos trabalhos dentro de uma organização. Stoner e Freeman explicam que a eficiência é a capacidade de minimizar o uso de recursos para alcançar os objetivos da organização, e eficácia, então, é a capacidade de determinar objetivos apropriados, ou seja, fazer as coisas certas, de maneira adequada, de modo que se atinjam os objetivos propostos com os recursos planejados, nem mais nem menos. A unidade de informação deve elaborar seu planejamento com base nas diretrizes, na missão e nas metas da instituição, a qual é subordinada, mas também deve se guiar pelas demandas dos clientes ou dos usuários potenciais e reais.
É muito comum nós vermos gestores criando serviços e produtos com sua equipe para atender necessidades detectadas, mas sem comprovação, sem saber de modo efetivo o que gerou aquela demanda, se ela deve ser prioritária, se a infraestrutura, né, adequada, se há recursos também para a manutenção do serviço. Essas decisões tomadas de forma infundamentada são muito prejudiciais para a sustentabilidade da unidade de informação. Para se garanta a adequação das medidas empregadas para o alcance dos objetivos propostos, é importante que o planejamento operacional discrimine, por exemplo, os recursos necessários para essa função, os procedimentos básicos, os resultados esperados, os prazos estabelecidos e os responsáveis também pela sua execução. Então, nós vimos nessa sessão 3 tipos de planejamento, e é importante saber a diferença entre eles. A gente pode observar esse quadro que o Oliveira coloca, né, que mostra a diferença, aí, por exemplo, de planejamento estratégico e planejamento tático. Então, principalmente baseado na discriminação do prazo, da amplitude, dos riscos da atividade e flexibilidade, né? Então, mostra aí que realmente o planejamento estratégico tem um prazo mais longo, uma amplitude maior, já que ele visa atender, né, planos, né, ou resultados a longo prazo, enquanto que o planejamento tático ele é um pouco mais curto, né, a flexibilidade dele, porém, é maior, e etc. Então, o planejamento estratégico em relação ao tático, de acordo com o quadro, né, tem um prazo mais longo, como eu disse, porque considera um conjunto de planejamentos táticos e precisa também de um tempo maior para a sua conclusão. A amplitude dele também é maior, pois ele engloba toda a organização, enquanto que no tático engloba apenas uma parte dela, né? Apresenta, então, um risco maior, justamente porque ele tem maior amplitude e um prazo maior de execução. E por isso ele tem também menor flexibilidade, já que ele afeta também de modo global a organização. Também a gente pode observar um outro quadro que mostra já a diferença do planejamento tático em relação ao operacional, né? Então, o planejamento tático, também se considerando, né, o prazo, amplitude, riscos, atividades e flexibilidade, mas agora, em vista do planejamento operacional, o tático ele é mais longo que o operacional, a sua amplitude é maior, enquanto que a flexibilidade é menor, né, se comparando então com o planejamento operacional. Então, a grande diferença entre esses tipos de planejamento é a dimensão em que eles são aplicados. Na teoria, eles não geram diferenças perceptíveis, pois seguem as mesmas metodologias e partem dos objetivos, da missão e dos valores, né, da instituição. No entanto, né, na prática, será a dimensão de cada um dos planos que os distinguirá, já que o nível estratégico se volta à dimensão estratégica da empresa, referindo-se a seus objetivos, a sua eficácia e também a sua efetividade. Conforme explica Oliveira, a elaboração do planejamento tático ele apresenta dificuldades mais práticas, visto que nele existe a necessidade de definir objetivos de mais curto prazo. Porém, né, trata-se de problemas que podem ser minimizados se o gestor conhecer bem o desenvolvimento de cada um dos tipos de planejamento e também as suas interações. Agora a gente vai observar uma figura, né, que foi adaptada de Oliveira, que é possível verificar como esses 3 tipos de planejamento se relacionam. Então, a gente mostra aí, né, os tipos e níveis de planejamento, põe o planejamento estratégico como que englobando, né, os outros 2 planejamentos, e cada um deles vem mostrando aí, dentro dessas vários fatores, vários aspectos, como que cada um pode, então, ser identificado por meio de planos, né, nomeados de várias formas aí, e todos eles englobados, né, vão sim chegar ao planejamento tático e, por fim, né, vão todos eles completar, vamos dizer assim, o planejamento estratégico, então. Vão formar o planejamento estratégico. Né, uma adaptação também de Oliveira. E então, dessa forma, a gente finaliza, né, essa unidade, né, e na aula 7, na sequência, a gente vai iniciar o conteúdo da unidade 4, que vai abordar os métodos e técnicas do planejamento. Boa semana de estudos a todos e todas.